Podcarro Nippon, o espaço na sua revista eletrônica automotiva semanal para veículos do mercado doméstico japonês, com Rodrigo Tavares e Henrique Lima. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje não é exatamente o seu programa comum. A sua revista eletrônica automotiva semanal está de volta, mas com um tema diferente. Uma coisa um pouco mais oriental, digamos assim. A gente vai começar no programa de hoje a falar sobre... Na verdade, não só no programa de hoje, a gente está começando uma série nova aqui no Podcarro, voltada para o mercado doméstico japonês, né? Tudo que circunda ali a órbita do JDM. Isso é uma exigência do nosso querido público, assim, é pedido enormemente há bastante tempo. Uma galera me procura, quando você vai falar de carro japonês, a gente quer saber de outras coisas e tal. Enfim, chegou a hora da gente falar mais abertamente sobre esse tema. Eu já digo com bastante adianto que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. E que, assim, espero também que a gente não se restrinja especificamente só a mercado especificamente japonês. A gente vai falar tudo sobre tudo que deriva, tudo que chega, tudo que vai, tudo que volta desse tema em específico. Mas é claro que eu não poderia falar sobre isso sozinho, então eu quero que vocês deem boas-vindas ao co-apresentador deste quadro, uma pessoa que a gente já fala já tem bastante tempo e é uma honra poder trazer alguém que entende do assunto para falar desses temas aqui no programa. Então, deem boas-vindas ao Henrique, o responsável pela página de lasanha japonesa no Twitter. Seja bem-vindo ao Podcarro, cara. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Henrique, eu sou responsável pela página de lasanha japonesa e, bom, tô nesse programa novo para falar de carro japonês. Eu tô aqui para falar sobre assuntos sobre o mercado automotivo japonês e partes desse mercado que a gente não costuma ver muito, a gente não costuma ver tanto em vídeo, a gente costuma só ver mais o básico, a gente costuma mais o que já é batido, o que já é clichê, o que faz sucesso. E assim como eu tenho como premissa da minha página, eu gosto sempre de trazer algo diferente, algo que às vezes eu tô pesquisando, às vezes eu descubro, eu acho isso aqui é interessante trazer. Então, junto com o Rodrigo, eu quero trazer nesse programa, que é o meu primeiro, espero que seja o primeiro de vários, falar sobre pautas, sobre carros japoneses, com algumas curiosidades que a gente não costuma ouvir por aí. Eu espero que vocês tenham paciência comigo. Bom, eu imagino que você que tá aí ouvindo a gente no seu sábado, no seu domingo, na sua segunda, seja lá quando for, entenda que a gente tá tentando trazer um conteúdo diferente, né? Afinal de contas, é uma coisa que a galera quer ouvir, a galera acompanha. É a porta de entrada para muitas pessoas quando a gente tá falando de veículos de esporte e de uma cultura bastante diferente do que você, brasileiro comum, tá esperando em termos de automóvel, tá? A gente sabe, quer dizer, a gente tem uma ideia de por onde vocês chegaram nesse assunto, a gente pode trazer isso mais pra frente, mas o intuito desse programa é a gente poder reunir nesse espaço aqui, o Podcarro Nippon, uma coisa mais voltada para o mercado japonês, as curiosidades, as peculiaridades, o que tem de diferente, coisas que você não está acostumado a ver. Então, tenham paciência com o Henrique, é o primeiro trabalho dele em termos de podcast. Aqui a gente está tentando fazer um negócio diferente, por que não ousado? Então, se houver qualquer probleminha no áudio, a gente vai tentar resolver na edição, mas se não houver como resolver, eu espero que vocês tenham essa paciência conosco. E os nossos recadinhos básicos de sempre, tá? Siga a gente nas redes sociais, na @podcarro, Twitter, Instagram, Facebook. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Provavelmente vocês também verão no @página lasanha quando esses episódios forem ao ar, né? Porque obviamente eu vou avisar o Henrique quando os programas estiverem prontos. E assim, mandem sugestões, tanto no @podcarro quanto no @página lasanha, de coisas que vocês querem trazer neste quadro especificamente voltado para o mercado japonês. Mas vamos direto ao que interessa. Quadro piloto, estamos testando as águas aqui sobre que assuntos trazer para vocês. E antes da gente começar esse programa, eu estava conversando com o Henrique aqui nos bastidores e a gente achou por bem tratar de um assunto que a galera particularmente conhece, mas ao mesmo tempo não.
né? A gente vai falar sobre um dos motores mais míticos da história automotiva japonesa. A gente vai falar sobre o 2JZ. Henrique, por gentileza, explica pra galera como você chegou na ideia de trazer esse conteúdo, como isso aconteceu. Explica pra galera o que a gente vai falar hoje. Bom, a gente vai falar sobre o 2JZ, mas de uma forma um pouco diferente, porque normalmente, quando se fala de 2JZ, a gente sempre acaba tocando nas capacidades de preparação, de como é um motor forte, resistente, que te entrega muita potência, com muita facilidade, como hoje em dia você consegue, sei lá, tirar mais de 1000 cavalos com facilidade no 2JZ hoje em dia, é de bom tempo, com um motor de quase 30 anos, né? Motor de mais de 30 anos. Mas a questão é que o 2JZ ele é sempre interligado com o Toyota Supra. Muito embora não seja o Supra que tem inaugurado esse motor, né? Mas sempre tem essa interligação Supra, o Supra 80, né? O Mark IV. Mas existe uma coisa quanto ao Toyota Supra, quando falamos em carro de corrida, porque quem jogou Gran Turismo, quem jogou Forza até, de certa forma, sabe, Supra foi um carro de corrida lá nos anos 90, nos anos 2000, especificamente nos campeonatos de turismo japonês, como por exemplo a JGTC, né, que é o campeonato japonês de turismo, né, Grand Touring Cars, Japanese Grand Touring Championship. Também quando foi para Super GT, né, quando a gente se fez essa transição. Então a gente teve por vários anos Supra como um dos carros da classe GT500 a correr. Mas isso é uma coisa interessante e essa vai ser a pauta desse programa, que é o motivo em que a Toyota não usa 2JZ nos Supras de corrida. Tá? Quando eu digo isso, são só os Supras que correram no campeonato japonês de turismo. Existem Supras de corrida que usam 2JZ em outros campeonatos menores fora do Japão, ou até mesmo no Japão, mas como campeonato principal em que a Toyota está como construtora, no caso a JGTC, Super GT, o Supra não usava 2JZ. E a gente vai explicar mais ou menos isso, por tentar explicar da melhor forma, como isso aconteceu e os motivos. Vou explicar quais motores foram, explicar mais ou menos quando isso aconteceu, as equipes que usavam, onde tudo começou. Então, relaxa, tem bastante papo, bastante tempo para explicar. Então, minha gente, antes de que o Henrique comece a explicar para vocês exatamente o motivo pelo qual a Toyota fazia essa separação, né, é importante lembrar a vocês que se você acha que o seu tempo gasto aqui conosco, neste sábado, neste domingo, é um tempo bem gasto e você quiser fazer uma doação para o programa de qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado, não se esqueça, o nosso Pix é podcarro@gmail.com, tá? Também é o nosso e-mail, vocês podem mandar sugestões de pauta para esse endereço. E não se esqueça, isso é muito mais importante, a gente quer saber o que você está achando. A gente está fazendo esse teste, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Tá ouvindo a gente pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de comentar. Deixa o seu curtir e fala aqui embaixo o que você tá achando. Isso é muito importante pra gente, ajuda a gente a melhorar também. Compartilha, chama a galera, porque se der certo a gente vai trazer mais e mais episódios com essa temática exclusivamente japonesa. Henrique, pode seguir. Tá certo. Antes de mais nada, eu vou dar logo o... É um pouco estranho dar logo o motivo do porquê que a Toyota não usava o 2JZ nos carros de corrida, mas a forma mais fácil de explicar o porquê que eles usavam outros motores. Mas a realidade é que é o seguinte: o 2JZ é um motor 3.0, 6 cilindros em linha, biturbo, né? Tem um motor aspirado, mas no super turbo, né? É o 2JZ biturbo. E para começo de conversa, a Toyota, quando ela começou a usar os Supras para correr no campeonato japonês, na GTC, ela entrou um pouco mais tarde. Né? Ela entrou um pouco mais tarde que, por exemplo, a Nissan. A Nissan ela já corria
desde o Grupo A, quando ela lançou o Sun Skyline GTR-32, ela corria desde 1990. E na época, isso lá em 1994, a DDTC foi criada porque na época existia uma certa confusão quanto às categorias. Então você tinha no Japão, ao mesmo tempo, você tinha o Grupo A, que, para quem conhece o Grupo A, você teve o Grupo A australiano, você teve o Grupo A da Europa, a gente via, por exemplo, a BMW, Mercedes, como por exemplo o BMW 3, 190e. E quando a DTC começou, ela queria ser a categoria principal do Japão, porque na época o Grupo A ele estava tendo um problema de falta de competitividade justamente por causa do GTR 32. O GTR 32, por exemplo, ele não perdeu uma única corrida, tipo, considerando todas as equipes, né? Não é apenas uma equipe. Você tinha, por exemplo, a HKS, que é uma preparadora, tinha equipe. Você tinha, além da Calsonic, né? Livre da Calsonic, tinha Pool. Você tinha o Lisa Jax, conhece, sabe? Tinham várias equipes que usavam a R32. E chegou um ponto em que a categoria na sua classe mais alta, né? A classe 1, classe 1, no caso, só tinha GRTR. Então a categoria estava morrendo. Por isso veio a DDTC. E na época, isso também, essa morte do grupo A também coincidiu com a morte do grupo C de Le Mans. Né? Então, o grupo A e o grupo C morreram. Os japoneses não tinham uma categoria grande para se basear. Então eles decidiram tirar o próprio regulamento, porque grupo A e grupo C eram regulamentos da FIA e tal, então eles criaram a DTC. Na época, o primeiro Supra a correr na DTC era de uma equipe privada. Eles pegavam um carro, construíam carro, eles faziam o próprio chassi, mas eles não tinham suporte de fábrica. Né? Algumas equipes têm suporte de fabricante, tem outras que não tinham. E nessa época, a Blitz, que era uma preparadora, isso é uma coisa bastante interessante. No Japão, várias preparadoras faziam parte desses campeonatos. Porque, bom, forma de marketing, para trazer público, né? Trazer gente para comprar esses produtos. E economia alta também, né? Tem muito dinheiro. E é tudo mais ou menos a mesma ideia, né? Carro preparado, corrida e tal. A Blitz é uma dessas preparadoras que corriam. A Blitz, ela tinha um Supra, que era baseado, inclusive, um Supra com um kit baseado no Toyota Supra 3000 GT, que é um kit que saiu mesmo para carros de rua, você podia comprar, um kit da RD. E ele usava esse kit, ele corria na classe que ele, na época era chamado de GT1, né? Hoje em dia, na verdade, desde 96 até hoje em dia, quando é Supra GT, você tem duas classes na categoria, GT300 e GT500. GT500 naquela época era GT1, GT300 era GT2. Esse foi o único carro nessa classe GT500 a usar o GTZ. E esse carro ele teve um grande problema de competitividade. Era um carro que andava muito mal. Ele não participou de todas as corridas do campeonato em 94. Teve quebras. Um carro que tinha um desempenho porco. E um dos motivos, na verdade o maior motivo, e também por isso a Toyota não quis trazer o Dodge GTZ para os carros de corrida, é que era um motor muito grande e muito pesado. Já é de costume em carros de corrida você acabar colocando o motor um pouco mais para trás para ter uma distribuição de peso melhor. Isso acaba trazendo um desempenho, questão de chassi melhor. Você consegue. O seu carro acaba fazendo mais curva. Você consegue ter uma performance melhor em questão de classificação em corrida também. E, inclusive, é muito crucial considerando que a DTC não é só um campeonato de turismo, mas é um campeonato que muitas vezes você acaba tendo corridas de endurance. Então você tem provas de 4, 6 horas. Então, desempenho não é só simplesmente ter desempenho, sei lá, 1 ou 2 horas. Você precisa manter um nível de desempenho por horas. Então, trazer um 2JZ, que era um motor muito grande, teria potência, mas é aquela coisa, o 2JZ, muito embora ele
fosse um motor muito fácil de preparar para, sei lá, 500, 600 cavalos, a GTC, ela tinha limite de potência para sei lá. Então, por exemplo, uma GT300 na época, que no caso era GT2 ou VT4, os carros só poderiam ter na casa dos 300, 350. No GT2, era na casa dos 500, alguns tinham menos, 450, 480. Então, o da JZ, você tinha um motor pesado e que não ia trazer muita vantagem em questão de ganhar potência, porque motores menores iriam conseguir fazer isso. Então, a Blitz fracassou, inclusive foi o único ano em que ela correu com esse carro. Teve uma outra equipe chamada Greco Shift Point, que trouxe um carro para a GT300, um Supra com um kit aerodinâmico básico, é basicamente um carro de rua com gaiola de proteção e algumas modificações. O motor talvez nem fosse modificado, porque, bom, é um carro de 370 cavalos, é um carro que também era bem pesado, mais pesado do que o normal, para os carros da categoria, isso em 94. Isso ainda em 94, quando a categoria ainda estava engateando, você não tinha um regulamento, né? O regulamento era um pouco bagunçado nessa época. E, assim como a Blitz, eles não tiveram sucesso nenhum. Eles correram, se eu não me engano, a Greco Shift Point só correu 2 corridas. E sofreram para classificar, sofreram para terminar a corrida com um carro que não tinha competitividade alguma. Então, a Toyota vendo isso, ela decidiu não trazer o do JZ. Era algo impraticável se quisessem ter sucesso. Então, na época, isso ainda em 94, a própria Blitz teve que trocar o motor. Trouxe um motor novo para quem sabe, na segunda metade do campeonato, para quem sabe ter um pouco mais de competitividade. E eles trouxeram um motor chamado 3S GT. 3S GT é um 4 cilindros, 2.0 turbo. E na época a Toyota já usava há bastante tempo, dos anos 80, para os carros da IMSA, os carros de Le Mans. Um motor que já tinha performance provada, muitas vezes eles conseguiam tirar mais de 800 cavalos em classificação, por exemplo, em provas de Le Mans. Então, era um motor antigo, mas que ia fazer o trabalho melhor do que o JZ. Ah, errata. Eu falei que esse é 2.0, mas é outro motor que é 2.0. Esse aqui é o motor 2.1. É o 2.1, que é o 3S GT. Codinome de 503Z. Eu vou falar de codinomes porque alguns motores são basicamente a mesma nomenclatura, mas eles têm codinomes diferentes. Já em 1995, a Blitz saiu, né, no final de 94, mesmo quando eles trocaram de motor pro 3S GT, eles saíram, mas a Toyota entrou, foi um pouco tímida, ela entrou como única equipe, dando suporte a uma única equipe, que era a SAG. SAG que também é outra preparadora, mas chegando mais como uma preparadora oficial da Toyota. Ela ainda, inclusive, a SAG existe até hoje. E eles entraram pela GT500 com o mesmo kit da RD3000 GT. Inclusive tem uma foto com os dois carros, o carro de rua e o carro GT2, né? GT1 na verdade, na GT500 ainda. E ainda usava o mesmo 2.1. A partir de 96 eles entraram com uma nova equipe que é a Toms. A Toms, que é uma equipe muito tradicional no automobilismo japonês, e é a que usa a pintura, a famosa pintura da Castrol. Você tem o Toms Castrol Supra, quem joga Gran Turismo sabe, quem de vez em quando aparece pesquisa por Toyota Supra de corrida, provavelmente a primeira coisa que aparece é o Toms Castrol Supra, especialmente o de 97. Vou explicar mais aí porque ele é um carro especial. Você conhece, Rodrigo? Não tem como não conhecer. A primeira coisa que me vem à mente, e eu imagino que isso seja a mesma coisa pra galera que tá ouvindo em casa, é Gran Turismo. Aquela imagem que fica rodando na sua cabeça, tipo, esse é o meu referencial de potência. É isso que eu entendo em termos de qualquer coisa relacionada a Japão e turismo, né? Porque assim, eu queria até fazer um paralelo com uma coisa que você falou lá no início, que a gente tá muito acostumado. Quando eu digo a gente, eu digo mais... Eu poderia dizer eu.
né? Eu tô acostumado a ouvir falar sobre turismo muito principalmente por causa do BTCC, né? Do British Touring Car Championship. Então, pra mim é o mundo que eu diria que é um mundo novo. Entender um pouco mais sobre o JT, sobre o turismo japonês. Mas ao mesmo tempo eu não tô tão distante, porque Gran Turismo tá gravado na minha memória. É uma coisa que eu amo perdidamente. E é legal ver que isso tá. Não só tá bem explicado, mas também tá. Como é que eu posso dizer? É uma espécie de nostalgia, porque eu vi isso, eu cresci com isso, né? Então é legal ver que isso tudo tem um porquê, né? E a galera não. Eu imagino, tá? Eu imagino que a galera conheça Tons por causa do Gran Turismo também. Mas não necessariamente por causa do Supra, mas por causa do Chaser. A Tons fazia um Chaser que é um negócio de louco. Mas a gente pode falar sobre isso depois. A gente pode falar sobre isso depois. Eu me sinto da mesma forma, né? O primeiro Gran Turismo que eu vi, o primeiro Gran Turismo que eu joguei foi o Gran Turismo 3. O primeiro jogo de PlayStation 2 que eu vi rodando na minha frente. Que troço absurdo, lindo e óbvio. Na época já era outro Supra, né? Quando você vê aquela abertura do turismo, ele já era outro Supra, outra especificação. Mas é o carro que leva a besta pura, né? Caçou Supra. Então é especial de qualquer forma quando eu tiver uma foto desse. A gente sempre bate o olho nessa foto com esse carro. A gente sempre parece que o olho brilha um pouco mais, sabe? Você consegue. Sim, é exatamente isso. Então, tipo, a partir de 96, primeiro. A gente teve o primeiro Caçou Supra. Na época, a Toyota ela teve um pequeno problema. Na época a gente já tinha como os mais fortes na categoria, né? A gente disse, já sendo o GT500, a gente tinha os Skyline GTR 33, era de lei, né? Detalhe que talvez você pode parar pra pensar, tipo, pô, mas um pouco complicado, né? A Toyota Supra, um carro tração traseira, competir com o GTR, que era um carro tração integral. Mas a realidade é que, desde que o GTR entrou na GTC, pouquíssimas equipes usavam tração integral, porque tração integral acaba tirando peso e pela quantidade de geração que você tem com pneu slick, kit aerodinâmico, com a quantidade boa de pressão aerodinâmica, você ter tração integral é um problema mais do que uma ajuda. Então, por exemplo, os carros que o Supra corria na época, o 103 corria na época, eram quase todos tração traseira. Então, quem tem essa dúvida, pensa, pô, GTR, por tração integral. Os de corrida, a maioria, sem ser os de grupo alto. O grupo A era um tração integral, os R32. Os R32, R33, R34, quase todos tração traseira, então você não tem esse problema. Então, você tinha os R33, você tinha, na época, isso é uma coisa bastante interessante, é um campeonato japonês de turismo, né, ETC, mas muitas equipes traziam carros de outras categorias, de outras fabricantes, para correr. Eles adaptavam, obviamente, tinha que seguir o regulamento, questão de potência, peso, plastro e tal. Às vezes até alguns carros vinham com kits aerodinâmicos um pouco diferentes para seguir, cara, porque a gente dos vários anos de categoria, né, até mudar para Super GT, eles tiveram fases com kits aerodinâmicos diferentes, regulamentos diferentes, então eles tinham que trazer carros adaptados. Então você tinha, por exemplo, tivemos Porsche 911 Turbo GT2 também. A gente teve Ferrari. Nos primeiros anos a gente teve Ferrari F40. Então imagina aí essa situação na sua cabeça, uma Ferrari F40 disputando roda com o R32, com o R33, com o Supra. É uma coisa que a gente normalmente não vê muito na cabeça, né? Até porque a F40 já era um pouco mais velha, né? Já tava, na época, no T4, no T5, a gente já teve F50. Voltando pros carros, a gente tinha Porsche, a gente tinha Ferrari, a gente tinha um carro especial, a gente tinha McLaren F1. McLaren F1 que na época era o super carro, né? O carro mais rápido. E o carro que já corria em Le Mans, quando o Supra e o 33 e o GTR 33 foram para Le Mans, já estavam lá. Os McLaren F1 e os McLaren F1 dominam tudo.
E a GTC em 96, a Team Lark, né, uma equipe japonesa, trouxe esse McLaren F1 GTR e eles dominaram. Eles ganharam o campeonato de 96, primeiro ano com o Castle Supra. E daí, em 97, a Toyota, para se tornar mais competitiva, uma das mudanças que ela fez é trocar o kit aerodinâmico e trocar o motor. Ao invés de usar o 2.1, a IMSA, né, de Le Mans, dos carros de grupo C, eles passaram a usar o motor 2.0 do 3S GTE. 3S GTI e 3S GTE são motores tanto diferentes, tem algumas mudanças técnicas, fora também questão de cilindrada. Porque, uma coisa, eu vou ter que explicar isso. Uma coisa no regulamento da GTC e da Super GT é que você pode colocar qualquer motor que você tenha para colocar no carro de corrida, no seu carro de corrida, você pode pôr desde que ele seja um motor de produção, né? Então, tipo, o 2.1 era um motor que vinha de um carro de rua, mas obviamente uma especificação de corrida. O 3S GT era um motor que vinha dos carros de WRC, mas é um motor que você via, por exemplo, nos MR2. Então, pra Toyota tá tudo certo. Usar um 2.0, podia usar. Eles usaram esse motor vindo do WRC. Obviamente, em vez de ter 300 cavalos, ele tinha mais próximo dos 500. Gerava mais. Inclusive, é um motor que gerava muito. É um motor turbo, mas que gira quase 8.000 giros. Inclusive, até estranho nessa época, já se tinha muito uso de câmbio sequencial nesses carros de corrida. Só que esses Castle Supra, qualquer Supra dessa época, né? Porque o carro é basicamente o mesmo. Se você compra você comprava um carro da fabricante, seja se você vai ter suporte deles ou não, a base é a mesma. Base, o motor. Às vezes algumas equipes trocavam de motor. E toda equipe que tinha um Supra tinha mais ou menos a mesma especificação. Nessa época, os Supras eles não tinham câmbio sequencial, eles tinham câmbio manual. Inclusive manual de 5 marchas. Que é engraçado, a gente vê, por exemplo, os GTR já com câmbio sequencial também. Que é uma certa desvantagem. Mas já tô me colando muito. Em 97 é um ano especial. Eles trouxeram esse kit aerodinâmico novo. Eles trouxeram um motor novo. Motor mais leve, mais competitivo. E é o primeiro ano em que a Toyota ganhou a GTC com o Supra. 97, então é meio que legal, tipo, meio que uma vingança, né? Porque você tem, tipo, uma equipe japonesa trazendo um carro britânico e ganhando quase tudo, e daí vem a Toyota e vem a Tons, traz esse carro completamente novo para bater, porque a Team Lark corria em 97 também, né? Eles vão montar. E meio que traziam o troféu de volta pra casa, tipo, ganhamos em casa, sabe? Tem aquela coisa, né? A gente às vezes tem isso, sabe, de ganhar em casa. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Imagina, você vai, tipo, imagina pro japonês, né? Porque depende de quão patriota você é, mas imagina pro japonês. Você vai assistir um campeonato de corrida com carros japoneses e daí uma McLaren F1, que é tipo o ápice da tecnologia, a tecnologia automotiva em um supercarro britânico, e eles ganham. É uma coisa que o torcedor de Fórmula 1 atual nunca vai ver, por exemplo, uma Ferrari ganhando em Monza, uma coisa assim, né? Inclusive fica aí o meu pequeno comentário de um fã de Ferrari triste, que não vê, enfim. A gente volta nesse assunto em outro quadro, mas continuemos ao assunto. Então a gente teve a Toyota ganhando em 97, passou 98 a Toyota não ganhou, quem ganhou foi a Nissan, né, com em Pennzoil, que era uma equipe nova. Inclusive, quem ganhou com o R33, o último ano do R33, a gente ser até substituído pelo R34. Quem ganhou esse campeonato foi o Eric Comas. Comas, que quem conhece, por exemplo, a história do Ayrton Senna, eu vou até... Na verdade, eu ia pesquisar para ver se era isso mesmo, mas o Eric Comas foi o piloto
teve sofreu aquele acidente no GP da Bélgica. E a gente sabe que o que aconteceu. O Senna foi lá ajudar ele, né? Segurou o motor, salvou a vida dele. O Eric Komas ganhou a GTC em 98, inclusive ganhou em 99 também. Então, a Toyota não ganhou em 98. Em 99, eles trouxeram uma nova especificação de motor. Era o mesmo 3S GTE, só que com algumas modificações e manteve até em 2002. 2002, se eu não me engano, eles ganharam o último campeonato com esse motor, a última GTC. Só que isso é uma coisa interessante. A Toyota não só não usou o 2JZ e colocou um 4 cilindros no lugar, como para quem gosta de V8, a Toyota colocou um V8. Mais de um V8. Eles usavam na época um motor que você podia encontrar, por exemplo, no Toyota Crown, Toyota Celsior. O Rodrigo gosta pouco de Celsior, hein? Não, imagina, que isso? Que isso? Eu já adianto o público, né? Eu enquanto produtor, editor e presidente do grupo Podcast de Comunicação, eu tenho esse direito. Eu já tô dizendo logo que vai haver um episódio só sobre as barcas japonesas gigantes. Inclusive, já dedico isso ao nosso querido amigo Patrick, nosso grande ouvinte, que disse pra eu parar de falar de carro grande, mas não, eu não vou parar de falar de carro grande. A gente vai trazer um episódio só sobre o mais... sobre o mais... Eu ia falar o mais ridículo, mas a expressão não é essa. Só sobre o pináculo do luxo japonês, dos caras desesperados tentando bater Mercedes e BMW. Mas tudo bem, a gente volta nisso aqui depois. Voltemos ao Supra. Então, eles trouxeram a partir de 2002, mais ou menos metade do campeonato. Eles começaram a trazer o 3UZ FE, que é um V8 4.3. Só que nessa especificação que eles trouxeram em 2002, era de 4.3 foi para 5.2, motor aspirado e um motor que gerava bastante. Ainda mantendo os 500 cavalos porque limite do regulamento. E em 2003 eles diminuíram para 4.5 e em 2004, na verdade. Em 2004 eles diminuíram para 4.5 e esse foi o ano em que eles passaram a disputar com, por exemplo, a Nissan com o 350Z, né? O 350Z substituiu o R34, que inclusive o R34 ele ganhou em 2003. E é algo bem engraçado de falar. Eu gosto de falar sobre os outros carros nessa categoria, porque de ser uma categoria que tem muita história interessante. Em 2003, o R34, né, o Zanavinismo, a equipe Zanavinismo, equipe fábrica da Nissan, ele ganhou o campeonato com os setores de pilotos, acredito eu. Acho que os dois. Mas pelo menos de pilotos ele ganhou. Mas ele não ganhou uma única corrida. Ele só foi basicamente consistente, conseguindo pódio aqui e ali. O campeonato da JDC ele não tem tantas corridas, porque a maioria delas são corridas de endurance, né? Elas são normalmente ao menos 300 km. Era no mínimo 300 km na época, o que... Um carro de Fórmula 1, você consegue fazer uma corrida de 300 km em 2 horas. Mas para um carro de turismo, um tanto mais. Então, eram poucas provas, e nas provas que eles completaram, eles ficavam tipo lá, segundo, terceiro, quarto, mantinha essa consistência. Então eles conseguiram ganhar o campeonato de 2003, na Zanavinismo, com um carro que não venceu corrida nenhuma. Um carro competitivo, mas que não venceu corrida nenhuma, ganhou o campeonato. Então, tipo, perdeu a batalha, venceu a guerra. Então, em 2003, eles colocaram, né? De vez colocaram o 3UZ no Supras, na época já sendo 5.2. Não conseguiram ganhar, né? Com a Nissan, com o Skyline e a Renault também com a SX. A SX passou a correr a partir de 97, que era um carro que era muito competitivo. Então, na época, desde que a Shinmark ganhou em 96, ficou essa coisa. Supra, SX, GTR ganhando, quase todo ano mudava o carro. E em 2004 eles passaram esse motor de 5.2 para 4.5 porque eles queriam ter um motor que fosse um pouco mais gerador e fosse mais confiável de certa forma, né?
de certa forma, mais eficiente também, porque como tem esse limite de potência de 500 cavalos, como ele ia fazer um motor multigerador, eles não precisavam de tanto deslocamento. Então, trouxeram um motor um pouco menor, também facilita, né, para você encaixar no chassi, né, você tem que colocar o motor um pouco mais para trás, de qualquer forma, então é bom ter um motor um pouco menor. 2005 foi o último ano do Supra, já quando já era Super GT, e foi também o último ano em que ele ganhou pelas mãos de Yuji Tachikawa do Team Serum. E a partir de 2006, a Toyota decidiu usar um Lexus, o SC430, né, que era o coupé, meio coupé quase que de luxo da Lexus. E Que particularmente eu acho feio, que é dói. triste, mas cara, É muito triste, mas... os modelos de corrida são até bonitos. Sinceramente, eu acho os modelos de corrida bonitos. O público provavelmente tá vendo a imagem aí, mas tipo... Assim, interrompendo completamente de novo pra falar uma coisa que não necessariamente tem a ver com o assunto. Muito tempo atrás, eu via muito Top Gear. E esse carro foi eleito o pior carro de todos os tempos em termos de beleza. Porque, assim, em termos de proposta, não existe nada mais ocidental do que um Lexus nesse molde. E por que eu digo ocidental? Porque você tá vendo que, assim, tirando pelo modelo conversível, você tá vendo um carro feito para um público idoso. É quase como se fosse um Cadillac Elanté, só que a moda é japonesa. Mas enfim, eu acho, e já tô adiantando isso logo, já preparar o Henrique pro que vai acontecer, a gente vai ter que tirar um episódio para poder falar de alguns veículos japoneses que foram parar nos Estados Unidos e que literalmente são figurinhas mais carimbadas em termos de importação no Brasil. Eu acho que é super interessante a gente tratar nesse assunto mais pra frente. Mas, Henrique, vamos terminar a história do Supra. Já te interrompi 300 milhões de vezes. Não, tá tranquilo. Então, o fim do Supra de si, na GT500, tivemos a substituição pro Lexus. O Lexus correu até 2013, quando a categoria mudou de regulamento, e hoje em dia, a Supra GT, todos os carros, desde 2014, eles correm com motores 2.0 turbo de até 650 cavalos, porque é um regulamento que eles fizeram junto com a DTM. A DTM mudou. Eles tinham um regulamento chamado Class 1, inclusive a DTM não usa mais esse regulamento porque falta de verba. São carros muito caros de fazer, agora é só os japoneses com a Supra GT que mantém esse regulamento. E são basicamente os Supra GT de hoje em dia são os carros de corrida mais rápidos do mundo. Você consegue, com um carro de Supra GT, por exemplo, um Toyota Supra, hoje em dia o Toyota Supra voltou para a Supra GT, ele provavelmente é tão ou mais rápido que, por exemplo, um carro de Le Mans, por exemplo, um LMP2, porque conhece Endurance e tal. Quem gosta de Endurance no programa? O nosso co-apresentador do Notícias da Semana, o Maurício Campelo, inclusive, Forte abraço. Então, é basicamente performance de um LMP2 num carro de turismo. Você vê um carro como esse, da Super GT500, uma volta de classificação. Né? Lá normalmente só tem uma volta de classificação, né? A Super Lap. É um absurdo como esses carros fazem curva, como eles aceleram, como eles freiam. Parece um Fórmula 2. Só que maior. É um absurdo. E cara, já que a gente tá falando de Super GT, a gente tá falando de Supra, e a gente tá falando de regulamento, de motor e tal, eu lembrei de uma história muito boa que envolve o NSX nessa categoria. Tá afim de saber? É claro. E o NSX, eles são carros que eles são próximos, de certa forma, e o pessoal gosta. Eu vou falar de NSX. E se você for fazer algum corte para colocar no Twitter, é até bom. Mas você sabia que existe mais de um NSX de corrida com motor na frente? Peraí, como é que é? Sim. Desde 2020, o NSX que corre na Super GT, o motor dele agora fica na frente. Então, basicamente, ele virou um gol bola. Sim, ele virou um gol bola. Cara, eu juro por Deus, eu não me surpreendo mais com nada. E o pior,
Esse não esse é um projeto que foi. Esse é o projeto que foi para as corridas. Porque teve outra NSX. Isso é uma história interessante. Vamos parar, vamos. A gente acabou a história do Supra. Supra não correu com o 2JZ, você já sabe o motivo. Mas vamos falar um pouquinho de NSX, porque agora o Rodrigo acha que você tá curioso, né? É claro que eu tô curioso. Tá Pra mim curioso. não tem. Assim, eu tô dizendo isso mais pelo público de casa também, porque a gente sabe que quando a gente tá falando de NSX hoje, a gente não tá falando daquela coisa lendária, maravilhosa dos anos 90 e do Ayrton e tudo mais. A gente tá falando de um projeto completamente diferente, de uma coisa central traseira, parcialmente híbrida, que foi um frenesi, mas tipo, depois caiu na mão da imprensa especializada e o negócio flopou com uma beleza. Né? Você não ouve ninguém falar nada. Tipo, passaria tão ou mais despercebido hoje como se fosse um Scion TC. E olha o degrau que eu tô usando. Né? São Sai o carros TC. coisas completamente diferentes. Mas faria sentido, tá? Depois desse programa que a gente fez aqui agora, a gente pensar no porquê que esse motor foi para lá na frente. E é uma coisa que você falou lá no início. Parou lá na frente por causa de. Claro, imagino que por regulamento e por questão de distribuição de peso, porque seria o único carro do grid com o motor com a disposição alterada. Então ele não responderia Sim. ao regulamento. Eu vou explicar mais ou menos isso, porque essa é uma coisa que foi um pouco recorrente na categoria, tanto Super GT, né? Que de si eles eram mais ligas quanto a isso. É que é o seguinte. ah, Chegou uma época no Super GT que foram só as equipes japonesas, né? Na Super GT. E de si você tinha um pouco mais de equipes europeias, então você tinha mais variedade, o regulamento ele é mais aberto. Mas o NSX, ele sempre foi o único carro com motor central traseiro. E desde que o NSX entrou na GTC em 97, os carros eles tinham um pouquinho menos de potência, porque o chassi sendo central traseiro ele tem uma vantagem, claro. Ele tem uma vantagem. Então, por exemplo, todo carro de motor central traseiro normalmente tinha 20 cavalos a menos do que os outros com motor na frente. E 20 cavalos parece ser pouco, mas, cara, muitas vezes o piloto ele prefere pegar um carro mais pesado, um pouco mais pesado, tipo uns 30, 40, 50 quilos, quase 100 quilos mais pesado, do que perder potência. Então, é meio que para equilibrar, né? Porque afinal, tudo você tem meio que um BOP ali, né? BOP que é uma sigla em inglês para tipo, você balancear os carros dele. E teve épocas que na Super GT, isso lá mais ou menos em 2010, vou falar do primeiro projeto de NSX com motor na frente. Super GT eles mudaram, todos os carros eles precisavam ter motor frontal. E inclusive todos os carros também tinham que ter motor 3.4 V8 esperado. Tipo, você tinha GTR V8, inclusive uma outra coisa, GTR R35 na Super GT nunca correu com V6. Ou era o 4 cilindros os tempos até 2021, ou até 2013 eles corriam com V8. Então, em 2010 eles tiveram essa ideia de colocar só carro motor frontal. E na época, 2009, a Honda ainda usava o NSX. Então, tipo, o NSX ele parou, a primeira geração, né? Mesmo com facelift, a primeira geração, eles pararam de fabricar em 2005. Só que eles ainda usavam esse carro. Então, eles não queriam ter que fazer outro projeto de corrida, porque, cara, tinha acabado de acontecer a crise de 2008, todo mundo não tinha dinheiro, a Honda tinha saído da Fórmula 1, eles não tinham tanta grana assim. Então, eles desenvolveram um NSX. Eu peço, Rodrigo, que você tente achar a foto desse NSX no teu frontal, qualquer coisa eu vou te mandar. E é o NSX. Só que remodelado para ter mais espaço na frente para ter o motor ali. É bizarro olhar. Eu sinceramente acho o carro muito legal, mas é muito bizarro ao mesmo tempo de ver. Quem bate o olho assim de primeira é muito estranho. Só que aí que tá, esse carro nunca correu na Super GT. O Ué, carro, esse carro nunca correu. Esse carro, ele foi meio que um teste, inclusive a Honda chegou a usar ele depois para fazer alguns outros testes para
coisas que iam vir na categoria. Na verdade, acho que nem chegaram a ver, mas usaram como um teste mil, né? Mas vamos falar mais ou menos assim. Eles não usaram esse NSX com motor frontal. Eles usaram outro carro, e aí que fica a parte que é interessante. Porque o NSX ele teve sua produção parada em 2005. Mas a Honda queria fazer uma segunda geração do NSX. Só que não era o NSX que a gente conhece, o novo, que é o Projeto Acura, projeto americano. Era um NSX, motor frontal, lembra, não pensando na Super GT ainda, mas era um motor frontal, tração integral, e em vez de um V6 aspirado, era um V10. Então você pode estar pensando, carro um super esportivo japonês V10, de repente do LFA, o NSX ia ser o LFA da Honda, antes do LFA. Inclusive, a Toyota chegou a Toyota não. A Honda chegou até a usar o S2000, não sei se com esse motor, mas chegou a usar, não, acho que com esse motor, só que uma versão alargada do S2000 para fazer testes, para fazer o desenvolvimento desse novo NSX. Isso lá pro 2006, 2007. Eles tinham planos reais de lançar esse NSX. Só que chegou 2008. E aí teve a crise. 2008. A Honda, obviamente, ela saiu da Fórmula 1, teve que fechar um monte de projetos. E eles fecharam o projeto, acabaram com o projeto do NSX até que depois, em 2015, a gente teve, né, a segunda geração do NSX, que é uma coisa completamente diferente. Então, e mais uma coisa interessante, eu falei que o Honda NSX, o motor frontal, que eles fizeram para a Super GT, meio que uma adaptação, ele não correu. Esse carro, esse NSX, a segunda geração que eles iam fazer com o V10, ele ainda estava ali de canto, né? Aí a Honda decidiu usar a carroceria, né, desse projeto, para a Super GT. Tipo, nós gastamos muito dinheiro com esse projeto aqui, no final lançamos. A Super GT vai estar precisando, ela tá pedindo, tá te forçando a usar carros com motor frontal. Tem um super esportivo com motor frontal. Vamos usar esse carro. Na época era mais ou menos na época que eles estavam fazendo os testes com o NSX com motor frontal. E eles decidiram pegar o NSX e transformar no Honda HSV 010. É um nome não muito prático, não um nome muito, sabe, não um nome muito chiclete. Mas transformaram, né? É pra meio que pra desvincular o NSX, porque não era o NSX não saiu, mas era pra ser. Você consegue ver as fotos do NSX, o conceito dele, tem voltas dele em vídeos na época, né? E você consegue ver, é basicamente o mesmo carro, só que nome diferente. Tá correndo na Super GT. E tá com 3.4 V8 lá, que é a categoria media. Inclusive, ronco disso aí, porque um 3.4 V8 aspirado gira a 10 mil. E o sistema de escape, é muito bizarro, porque é uma saída no meio, uma saída grande, redonda. Que ela tem tipo, na ponteira tem tipo uma colmeia. E aquele sistema faz um som tão absurdo. Sinceramente, eu não consegui processar ainda o fato de que a Honda poderia ter entregue ao público um Viper na carroceria de um S2000. Bom, não... já começa errado aí. Não era exatamente uma carroceria, eles usaram como testes a carroceria. Exatamente, mas pare pra pensar que a gente tá falando de um conversível V10. Manual, muito provavelmente. Olha, manual, pelo que eu saiba, na verdade, esse NSX era pra ser o mesmo sistema, o mesmo tipo de câmbio do Nissan GT-R, né? Que é um 6 marchas, dupla embreagem, se eu não me engano, transeixo, né? Ou seja, o câmbio fica atrás. Enfim, não importa a transmissão, a gente tá falando de um carro leve V10. Uma coisa que a última coisa que a gente tem referência disso, a gente tá falando diretamente do Viper. Ponto. Eu não vou nem tocar na questão do LFA, porque o LFA é uma coisa que não dá pra superar ainda, porque o ronco daquilo ainda consegue tremer minha alma às vezes. Mas, eu vou ver se eu consigo achar pra galera, colocar um trecho agora, tá? Assim, eu não sei se eu vou achar, do... qual? O HSV 010. Você consegue achar GT. o GT. Eu vou ver se...
Vou ver se eu consigo colocar o ronco agora, então eu vou paralisar aqui. Eu espero que você aí de casa esteja ouvindo o som bestial desse negócio. Bom, vocês estão vendo que não é pra brincadeira. É um negócio que... eu não sei como é que isso não foi tão além do que era esperado, mas, cara, que loucura. Que loucura. Assim, eu não tenho nem o que falar. Né? Você viu que a gente começou com um tema, a gente queria dizer pro público sobre a história, a breve, eu não digo breve carreira, porque assim, a gente sabe que o Supra sempre vai viver na cabeça do imaginário do público como uma coisa mágica, mítica, e a carreira dele enquanto veículo de corrida foi uma coisa meteórica, digamos assim, meteórica na verdade não, né? Teve alguns sucessos bastante pontuais, Supras de 4 e 8 cilindros, né? Uma coisa é bizarro você tentar chegar numa conversa normal hoje com qualquer pessoa relacionada ao assunto Supra e falar que existe um Supra V8. Sim. Né? Então é bacana a gente poder trazer esse conhecimento pro público. Eu acho que é super importante. Espero sinceramente que a galera tenha aprendido no episódio de hoje muito mais desse mundo bizarro que é a categoria de turismo japonesa. Eu quero muito que a gente consiga trazer mais desse assunto pro programa. Inclusive, eu já vou ter que ir encaminhando você pros finalmente, porque a gente já entrou na barreira de 1 hora de programa. Pode ser que na hora da edição eu consiga cortar algumas partes, porque obviamente a gente teve que fazer algumas interrupções. Mas, Henrique, muito obrigado por você ter trazido esse tema pra gente hoje. Muito provavelmente a gente vai trazer outro tema relacionado ao universo do imaginário do automotivo japonês. Afinal de contas, a gente não tá chamando esse quadro de Pô de Carro Nippon a troco de nada. Agora virou esse ambiente pra gente poder falar abertamente sobre o mercado doméstico japonês, tá? Então, primeiro eu quero agradecer a sua participação e aproveita esse espaço para você deixar o seu recado e também para deixar suas redes sociais, porque nós estamos indo para o encerramento de mais um Pô de Carro. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido uma coisa. Eu espero que eu não tenha feito pegado. Eu espero não ter falado alguma gafe, porque a gente tá sempre mexendo com informação e sempre tem informação vindo de um monte de lugares. A gente tá tentando tirar alguma coisa da cabeça, né? Porque já costume de trabalhar isso com thread, mas já me despedindo. Qualquer coisa, se você gostou do programa, você quer seguir mais o meu trabalho, você quer, por exemplo, ler minhas threads, é só ir na minha página no Twitter, página de lasanha japonesa, @página lasanha. Eu costumo fazer posts periódicos sobre carros japoneses, eu costumo, às vezes, falar uma besteirinha ou outra, eu costumo mostrar algum carro bizarro, eu costumo... O carro-chefe da página é as threads. Eu percebi em pouco tempo que o pessoal gostava de ler minhas threads e eu decidi meio que fazer isso como uma parte principal. Inclusive o Rodrigo, ele já encomendou várias e um dos assuntos que eu espero que a gente comente no futuro é de uma das threads que ele pediu, que é do Celsior, então... Né? Isso você não tem a sombra de dúvida, a gente vai trazer isso aqui, trazer quer o público queira ou não. Falar de sedã, falar de japonês completamente desesperado para bater Mercedes. Exatamente. A hora do programa é essa. Eu espero que você, público, não se sinta incomodado, mas a gente vai trazer. E a gente sabe que não, porque o tema é sempre um negócio leve, um negócio interessante, uma coisa que você não está acostumado. A gente está aqui sempre para trazer para você o que há de novo, o que há de diferente no universo automotivo. Bom, seguido a página de lasanha japonesa, eu espero que você faça isso sinceramente, pra gente poder medir como é que a gente vai continuar aqui com esse novo quadro. E antes de mais nada, mande sugestões, tanto para mim quanto para o Rodrigo, para questões de temas. Manda para mim também, caso você para minha página, você vai lá ver umas threads. Eu não tenho todas as threads, mas no fixado eu tenho threads que eu fiz, você pode ler lá. Se quiser, você pode, inclusive, pode compartilhar, ficaria muito feliz.
você pode, tendo feito isso, você pode mandar uma sugestão pra mim, pode mandar pro Rodrigo contar programa também, óbvio. Então, aquela coisa. Segue Página de Lasanha, segue Pó de Carro, e é isso aí, tão feliz. E muito obrigado, Rodrigo, porque é muito bacana ter podcast. Eu gosto. Então, se você gosta, a gente gosta também. Eu acho interessante a gente poder trazer sempre um assunto novo pro público e sempre mantendo essa pluralidade que é o universo, a comunidade automotiva, que tem seus altos e baixos, mas a gente faz de tudo para poder trazer até você todo sábado às 11h30 da manhã, na sua revista eletrônica automotiva semanal, um conteúdo que seja relevante para manter vivo e viva o Petrolhead, a Petrolhead que existe dentro de você. Não se esqueça de seguir o Podcarro em tudo que é lugar, @podcarro. A gente sempre avisa quando saem os programas novos. Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, quiser fazer uma sugestão de programa, quiser falar sobre qualquer outro assunto, seja relacionado ao automóvel ou não, o meu @ é @THERTLima. Você vai me encontrar em tudo que é lugar. Um forte abraço, obrigado por ouvir mais um programa do Podcarro e a gente volta no sábado que vem, às 11h30 da manhã. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro Nippon. Nos vemos na semana que vem com um assunto completamente diferente. Ah, e não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais.